Rapaziada, como é que vocês estão? Bom, vamos agora aqui a nosso terceiro resumo, né? Nosso primeiro resumo da terceira aula de física. E aí vamos lembrar que a gente começou a nossa aula falando do que é ciência, né? Refletindo um pouco sobre o que é o método científico e tal. E a gente falou do primeiro passo do método científico, o passo de observar as coisas de modo objetivo e sistemático. E a gente sabe que o melhor jeito da gente quantificar, na verdade, observar os fatos de maneira objetiva é quantificando elas. Então, em vez de falar que algo está quente ou está frio, eu dou ali um número relativo à temperatura, no caso. E aí a gente falou que grandeza, então, são todas essas coisas que a gente consegue medir. Temperatura, tempo, velocidade, corrente, DDP, enfim. Ao longo do curso vocês vão ver várias grandezas. Bom, depois a gente, pensou ali no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que eles usam muitas grandezas diferentes das nossas. Então, exemplos, usam milhas, eles usam jardas, polegadas, Fahrenheit. E isso cria uma certa dificuldade em a gente ter que ficar toda hora convertendo essas grandezas para saber do que eles estão falando, né? E aí a gente pensou que, se hoje em dia é um pouco complicado, né? Não é complicado porque a gente tem internet, isso facilita tudo, mas é chatinho, assim, seria muito mais fácil se eles também utilizassem grau Celsius e tudo mais. Então imagina como era antes, né? Que as sociedades não eram globalizadas como a gente é hoje, né? Então, cada um utilizava uma grandeza que a gente nem tinha conhecimento. Então hoje os Estados Unidos usam Fahrenheit, mas a gente sabe como é que faz para passar de Fahrenheit para grau Celsius. E se vocês não sabem, vocês ainda vão aprender mais para frente no curso. Mas então, tudo bem, assim, não é o ideal, mas é ok, não é o fim do mundo também. Agora, antigamente, cada um usava uma parada diferente. Era completamente, inviável, assim, toda hora tu tem que entender como é que o cara faz aquela quantificação, trazer pro jeito que tu faz a quantificação. E aí a gente viu que criou-se ali, né, um movimento para unificar essas grandezas. E aí, só por curiosidade, isso aconteceu ali por volta da Revolução Francesa. Na verdade, no final da Revolução Francesa, né, em 1799, o que aconteceu, posso estar errando um pouco nessa data, mas é mais ou menos por aí, aconteceu que as pessoas criou-se ali, né, um movimento de unificar essas unidades. E aí mais para frente, né, surgiu o Sistema Internacional de Medidas, ou Sistema Internacional de Unidade. E aí unificou até naquelas 7 grandezas que a gente viu lá, que é distância, vai ser sempre dada em metro, tempo em segundo, massa em quilograma, tomara que eu lembre de todas, corrente em ampere, intensidade luminosa em candela e quantidade de matéria em mol, que é mais para química. E a partir disso, a gente conseguiria construir todas as outras unidades. Então, velocidade vem em metros por segundo, né? Então, distância por tempo, a gente vai ver isso também. Na verdade, não é comigo, mas vocês vão ver ao longo do curso e tudo mais. E depois a gente falou de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais são aquelas grandezas que não basta só eu falar a intensidade da grandeza, eu preciso falar a direção e o sentido. Exemplo é força. Para eu levantar essa garrafa, não basta eu aplicar uma força, sei lá, de 2 newtons. Não basta, porque eu posso aplicar uma força de 2 newtons para cá. Ela não levantei a garrafa. Então faz toda a diferença eu falar a direção e sentido. Beleza, isso acontece com coisas como velocidade, como deslocamento também. A gente viu lá no desenho de um mapinha que eu fiz. E depois a gente falou de grandezas escalares, que são grandezas que não precisam de você falar qual é a direção e o sentido. Exemplo, o tempo. É o exemplo mais comum. Tempo, massa, tanto faz. Tanto faz não, na verdade não faz nem sentido eu perguntar para que lado a minha massa é de 50 kg, de 60 kg, isso não faz sentido nenhum. Então são grandezas que eu só preciso falar a intensidade e isso já basta para eu entender o que está acontecendo. Tá bom? Então o resumo da aula foi esse. Lembrando, procura o plantão, qualquer coisa, tamo aí. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.